Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Muito bem-vindos ao Ideias por Cuiabá. Mais um momento para a gente trocar ideias. O objetivo desse encontro é aprender, trocar, fazer conexões de saberes, buscar algumas respostas para perguntas que são muito importantes para a cidade, ideias que possam contribuir, né, com a melhoria da cidade, num processo de discussão que a gente tem feito há bastante tempo já, entendendo que muito foi feito pela cidade, por aqueles que passaram e nos governaram e nos assistiram e conduziram a cidade até aqui. O saldo, sem dúvida, é positivo e há que se ter o sentimento de valorização a homens e mulheres que administraram a nossa cidade. Mas é sempre possível avançar, e é esse o espírito do Ideias por Cuiabá, é esse o espírito que a gente está buscando nesse momento, tá? Hoje a gente vai falar sobre emprego e industrialização. A gente certamente vai falar em outros momentos sobre emprego, mas o foco desse encontro de hoje é com foco na industrialização, né? Nós temos no Brasil um cenário muito pouco propício nos últimos anos à industrialização, com pouco investimento, com uma queda no número de indústrias muito profunda, o que impacta diretamente no número de empregos, né? Isso certamente antes da pandemia. Pós-pandemia, vocês imaginam o cenário que a gente vai enfrentar, né, com a possibilidade de queda de PIB aí na casa de 6, 7%, e o número de desempregados no Brasil, que estava na casa de 12 milhões, algumas perspectivas saltando isso para quase 20, enfim, é um cenário, arrecadação menor, um cenário que não é dos mais favoráveis, por isso que a gente tem que, com calma e tranquilidade e muito juízo, discutir sem tergiversar, sem agressões, e esse é o encontro, esse é o espírito do Ideias por Cuiabá. E, então, eu queria convidar para estar com a gente um cara super importante e de uma articulação muito importante na indústria mato-grossense e na indústria brasileira. Queria convidar nosso amigo Gustavo de Oliveira para estar com a gente e nos ensinar, nos iluminar, nos instruir um pouco. Bem-vindo, Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite do Ideias de Cuiabá. Oi, Fabrício. Oi, todo mundo aí ouvindo a gente. Eu que agradeço, Fabrício. Primeiro, a oportunidade de estar aqui, discutir, fazer um bom debate. Como você disse bem aí, acho que a gente tem muitos problemas na sociedade, ficar agredindo as pessoas, criticando o passado, resolve muito pouco dos problemas que a gente tem. A gente tem que olhar para o futuro, entender quais são os caminhos possíveis e fazer escolhas para que a gente tenha o melhor futuro possível. Então, é um prazer poder estar aqui, bater um papo com você nesse momento, falar um pouco da indústria, falar um pouco de Cuiabá, falar um pouco do futuro. Acho que é esse o nosso propósito aqui hoje. Que bom, eu agradeço e já quero deixar bem claro, meus amigos, que o fato do Gustavo estar aqui conosco, debatendo, não significa apoio, não significa que a indústria, que a Fiente nos apoia na pré-candidatura. Então, eu já, de antemão, deixo bastante claro que o Gustavo está como interlocutor, e isso é importante, né, porque em nome de uma amizade que eu tenho com o Gustavo, mas de um respeito que eu tenho por ele, então deixar bem claro esse posicionamento, e a gente aqui vai trabalhar muito sério, e tenho certeza que os acúmulos serão com muita sabedoria e muita tranquilidade. Eu vou aproveitar rapidinho e ler o currículo do Gustavo, que eu acho que é muito importante para a gente, quem não o conhece ainda, poder conhecê-lo e saber da sua competência. Gustavo é de 74, somos contemporâneos, carioca, graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Gestão Empresarial em Fusões e Aquisições de Empresas, além de especialização em Geotecnia. É sócio proprietário da empresa de mineração Brita Guia, associado ao Sindicato das Indústrias de Extração do Calcário do Estado de Mato Grosso, Sinecal. Atua há mais de 20 anos como empresário no setor de mineração e de transportes, com vasta experiência em gerência industrial, geral e diretoria de operações. Foi secretário de Estado do governo de Mato Grosso por 3 anos, de 2015 a 2017, nas pastas de Gabinete de Assuntos Estratégicos, Planejamento e Fazenda. No Sistema S, foi diretor regional do Instituto Evaldo Lodge, o IEL, de Mato Grosso, conselheiro do Serviço Social da Indústria, do SESI,
E desde 2014 é conselheiro do Serviço Nacional da Indústria, o SENAI, na função de representante das atividades industriais. É membro da diretoria da Fiente desde 2006, já foi presidente do Conselho Tributário e vice-presidente da instituição. Assumiu a presidência do Sistema Fiente em novembro de 2019, ano passado, preside o Conselho de Desenvolvimento Industrial e Regional de Cuiabá e também o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Fiente, além de ser diretor da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, desde 2018. É vice-presidente do Conselho Tributário da CNI e conselheiro da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, representando a Confederação Nacional das Indústrias. E mais importante, e o mais estratégico dos seus cargos, e certamente o que deixa o mais feliz, pai da Luísa, né, uma pequena linda, que certamente veio para nos ajudar a melhorar o mundo, como todas as crianças da nossa, pós a nossa geração, e já que a nossa geração fez muita coisa errada, né, e a geração que nos antecedeu, a nossa, né, por isso nós estamos lutando, mas a geração da Luísa, da Maitê, do Miguel, dos meus filhos, elas certamente farão melhor que a gente. Então, Gustavo, obrigado de novo pela tua gentileza. Falei certo do currículo? Deixei alguma coisa para trás? Olha, eu cansei só de ouvir o currículo, eu vou repensar minha vida. Eu acho que eu tenho muita coisa feita a fazer, estou só com 46 anos de idade e já tenho muita coisa aí. Bom, é inevitável, acho que a gente, às vezes, recebe convites, né? Às vezes a gente nem entende por que recebe esses convites direito, a gente nem sempre está pronto para as responsabilidades, mas deixar claro isso, Fabrício. É claro que a Fiente, institucionalmente, não apoia nenhum candidato, mas eu digo que a função nossa é apoiar todos os bons candidatos, né? Primeira coisa, num processo democrático, é a gente ter um bom debate. Para ter um bom debate, a gente precisa ter bons candidatos, e é com alegria que a gente vê você colocando o teu nome aí como pré-candidato à prefeitura, um quadro bom. Claro que eleição a gente não sabe como começa, como termina, não sabe se ganha ou se não ganha, mas eu acredito muito. Acompanhei muitas campanhas políticas. Eu acho que em algumas campanhas, bons candidatos que nem sempre ganham a eleição, eles promovem um bom debate. E felizmente a gente está vendo no Brasil uma movimentação onde os candidatos estão ganhando as eleições. A gente viu isso agora nas eleições para governador no ano passado, no ano retrasado, na verdade, né, que os governadores assumiram ano passado. O povo dando muita chance para gente nova, gente que talvez não tivesse tanta experiência no setor público, mas que tinha boa vontade, tinha propósito. E, claro, algumas dessas apostas estão dando muito certo. Jovens talentos revelados para a política. E é assim que a gente faz. Então, a gente não apoia ninguém, mas a gente apoia boas candidaturas, apoia boas gestões, e é para isso que a gente está aqui. Que bom, eu acho isso muito importante, e se alguma ideia boa que a gente tiver hoje quiser ser aproveitada por outros candidatos, por favor, fiquem à vontade, nós não temos essa vaidade, a ideia é discutir. Então, vamos lá, para a gente sanar algumas coisas e bater papo. Mato Grosso é o grande celeiro, né, do Brasil e um dos grandes players do mercado mundial, com uma produção, em primeiro lugar, em várias formações, e isso certamente nos provoca a fazer essa reflexão, por que a gente talvez não industrialize tanto em Cuiabá, em Mato Grosso, como a gente poderia crer, né? Por que a gente talvez falte um momento de estimular a indústria de transformação, que é tão importante, né? Que forneçam, inclusive, algumas soluções para o agronegócio, que tem um problema de logística, que a gente vai falar. Mato Grosso é muito distante, Mato Grosso não tem um sistema de logística adequado, né? Ainda só rodovias, né? Começa uma discussão sobre ferrovias, né? Com a Rumo e as outras. A gente tem uma necessidade muito grande de transformar, né, milho em etanol, por exemplo, o algodão em tecido. Enfim, Gustavo, agregar aqui, com o fenômeno da pandemia, mais do que nunca a gente vai precisar de emprego. Antes da pandemia, os números apontavam algo em torno de 50 mil pessoas desempregadas em Cuiabá, né? Uma coisa preocupante. E com a pandemia, isso vai se agravar.
né? Com a crise que a gente vai enfrentar, isso vai se agravar. O que você pensa disso? Certamente os teus dados são os mais atuais possíveis. Como é que a gente pode pensar num processo de industrialização mais focado em Cuiabá? Certamente você tem os números do estado todo. Cuiabá tem essa vocação industrial? Cuiabá suportaria receber um investimento nesse sentido para agregar esses valores aqui e, a partir daqui, transformar os produtos do agro? Para começar o bate-bola, como é que você vê isso? Primeiro, vamos deixar claro, todo lugar do mundo onde você tenta, de alguma forma, contrariar uma vocação econômica natural, isso, primeiro, custa muito caro e, segundo, tende a não funcionar. Por que eu digo isso? Porque a hora que você respeita vocações econômicas naturais de qualquer região, você está nadando a favor da corrente. E quando a gente ignora essas tendências, a gente começa a querer nadar contra a corrente, gasta mais energia, gasta mais recursos. Obviamente, Cuiabá nunca vai ser uma cidade onde se vai plantar muita coisa, onde se vai colher milho, algodão, soja para o agronegócio. E aí as pessoas perguntam assim, então Cuiabá está de fora do processo? Não. Cuiabá pode estar muito bem inserida nesse processo em duas etapas. Primeiro, Fabrício, isso que você falou é um senso comum, né? As pessoas imaginam que a agregação de valor na agroindústria e no setor agro, ele está no pós-produção. As pessoas imaginam que o único caminho de agregar valor é pegar, por exemplo, um grão de soja, esmagar para fazer óleo de soja, biodiesel, farelo e andar na cadeia, né? Esse farelo vira comida vira ração animal, essa carne é elaborada, vira proteína e assim por diante. Mas as pessoas, e isso não é um senso comum, as pessoas esquecem que tem toda uma tecnologia antes da produção agrícola. O que é essa tecnologia antes da produção agrícola? Primeiro, a gente tem equipamentos fantásticos em cada uma das fazendas aqui no estado de Mato Grosso, equipamentos com eletrônica sofisticada, guiados por GPS, que erram centímetros na hora de plantar uma semente ou colher alguma coisa. Para que essa tecnologia funcione lá no campo, a gente precisa de um nível de serviço elevado, profissionais bem treinados, que entendam de tecnologia, entendam principalmente o que a gente chama de prestação de serviços ao agro. Onde é que Cuiabá se insere nisso para mim? Cuiabá é a capital do estado, daqui a gente irradia tendências e tecnologias para o estado inteiro. A vocação natural de Cuiabá é ser a grande plataforma prestadora de serviços para agregar valor nesse agro, seja no antes ou no depois. Algumas reflexões, né? Quanta tecnologia tem hoje num grão de soja, porque quando o cerrado começou a ser explorado, era comum ter 20, 25 sacos por hectare de soja. Hoje a gente tem aí mais de 70 de média e propriedades passando de 100. Isso é tecnologia, isso é tecnologia embarcada na produção. A gente tem aqui no Porto, no Senai do Porto, ali na 15 de novembro, Senai Cuiabá, uma faculdade de tecnologia, que é a FATEC, onde a gente oferece, como também oferece em Rondonópolis e em outros polos, um MBA em Big Data para o agronegócio. Alunos que vão lá para entender como é que o clima influencia, como é que o solo influencia, como é que aquela semente se comporta especificamente com aqueles nutrientes no solo e como é que isso melhora a produtividade. O que eu quero dizer para vocês? Não tenham obsessão em ter conexão direta com o que é plantado e o que é colhido. Cuiabá pode ser uma grande plataforma provedora de soluções para esse agronegócio que, acreditem ou não, nesse ano de crise e de pandemia, vai crescer mais de 9% no nosso estado. Fabrício, vocações, entender as vocações, e aí, meu amigo, trabalhar muito para que as condições, para que essas vocações se desenvolvam e se transformem em oportunidades para todo cidadão aconteçam. Esse é o caminho, eu não tenho dúvida de que esse é o caminho para Cuiabá. Você traz uma revelação importante, quer dizer, se eu entendi bem, a nossa preocupação não precisa ser tão forte em relação à pós-produção, mas ela pode ser e deve ser, em função da nossa vocação, ainda na produção. Ou seja,
isso isso completaria um processo da formação industrial, mas você acha possível a gente também fazer, que pese, você deixou claro a questão da vocação, mas você acha possível também a gente pensar na produção, na consolidação desse processo das commodities, do esmagamento da soja, da transformação em tecido? Você acha que é possível, depois que nós consolidarmos esse primeiro processo tecnológico? Podemos e devemos. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, a vocação natural do Estado é essa, mas a vocação natural aqui da região do Vale do Cuiabá não é tão inclinada a isso. Então, a gente tem que entender onde é que a gente pode ser complementar a esse carro-chefe da economia do Estado. Você diz assim, não tem agricultura aqui? Tem. A gente tem um cinturão verde aqui em Cuiabá, né? Tem uma produção de hortifruti muito concentrada na agricultura familiar. Aliás, esse é outro aspecto, tá? A gente é muito focado no médio e no grande agronegócio, mas a gente tem algumas cadeias importantes aqui, produção de hortifruti, laticínios, e uma série de outras cadeias agro que podem e são muito importantes para o desenvolvimento social. Fabrício, perceba o seguinte, o Estado, o PIB cresce, a arrecadação cresce, os dados econômicos de Mato Grosso são muito robustos. O que acontece, então, que a gente não tem um desenvolvimento social no mesmo nível do que esse grande desenvolvimento econômico? E aí é que eu digo, a gente tem que trabalhar as oportunidades. E essas oportunidades, elas são em diversas áreas. Os jovens hoje que se formam, eles se formam nas nossas escolas e nas nossas faculdades com uma melhor condição de aprendizado. Eles são mais treinados a aprender, porque aprendem ferramentas eletrônicas, aprendem online, têm uma facilidade de acessar conteúdo em diversas línguas, em qualquer lugar do mundo. Eu conheço jovens que, apesar de uma condição social muito difícil, têm uma condição intelectual muito boa e com acesso à informação conseguiram galgar degraus importantes nas suas profissões. O que falta para isso? É a gente conectar. Então, vamos olhar, por exemplo, a questão agro aqui da região do Vale do Cuiabá. Se a gente tem o cinturão verde e a gente ainda está importando hortaliças, hortifruti, tantas coisas de outras regiões do país, a gente vê caminhões chegando de outros estados do país com hortifruti, a gente tem que entender como é que a gente pode aumentar a produção e a produtividade do cinturão verde aqui. Como é que isso é feito? Com tecnologia, com planejamento, com assistência a essas famílias que são micro e pequenos produtores que precisam de um apoio tecnológico para fazer essa produção deles melhorar, ter mais qualidade, ter mais quantidade. E aí nós temos que treinar pessoas para fazer essa extensão, ir lá e ajudar. A gente ouve muito o agronegócio, a gente ouve também o médio e o grande agronegócio, o decador do médio e do grande agronegócio. Como não tem telecom nos campos, essas colheitadeiras, todos esses equipamentos agrícolas, eles operam com 75%, 80% da sua capacidade. Se tiverem comunicação instalada online neles, eles aumentam a sua produtividade por poder usar melhor as informações, os sensores, em mais 15%, 20%. E Cuiabá pode ser um grande provedor de mão de obra, de gente capacitada a ir lá implantar essa tecnologia e operar essa tecnologia. O que eu digo, gente, é o seguinte, tem muitas oportunidades. É só olhar ao redor, é só ver o que a gente consome, o que a gente precisa e o que é trazido de fora e olhar, será que não dá para fazer aqui? Eu acho que dá para fazer muita coisa aqui e a gente está perdendo muita oportunidade por falta, primeiro, de diagnóstico e depois de capacidade de implementar. Percebe? São novas conversas, são novos desafios. A gente ficar olhando para o que deu certo nos anos 70 e 80, a gente tenta copiar um modelo de desenvolvimento que funcionou no sul e no sudeste do país na década de 1970 e de 1980. O mundo mudou muito, a gente tem novas oportunidades e está ficando preso numa visão que a gente acha que é de futuro, mas de passado. Vamos mexer nisso. Dá para fazer muita coisa, Fabrício, eu tenho certeza disso. E a gente pode, como sociedade, discutir muito esses caminhos alternativos.
e aí você falou dos grandes acordos, né, que a gente precisa sentar e trabalhar isso de uma maneira organizada e equilibrada. Eu fico imaginando os cursos de tecnologia das universidades que a gente tem em Cuiabá e Mato Grosso, o próprio Senai, o Instituto Federal, né, numa grande ação coordenada, né, coordenada e combinada com todo mundo, para que a gente possa, uma vez identificado esses nichos de entrada, né, porque isso vai gerar tecnologia, isso vai gerar o emprego que a gente tanto precisa, né, e ao mesmo tempo, se a gente conseguir produzir isso, essa tecnologia, essa mão de obra, e conseguir plantar, e conseguir fazer aquilo que a gente está importando, que vem de caminhão, e que chega com um preço talvez 20, 30% mais caro, a gente, além de baratear, a gente forma mão de obra, né? Como é que você vê essa questão? Você acha que a gente pode melhorar nessa, ou melhor, há um acordo com as universidades, elas estão participando desse negócio, o Senai certamente faz isso, mas universidades, o Instituto Federal, a criação, por exemplo, ali do Parque Tecnológico em Várzea Grande, né, ao lado da UFMT, do Instituto Federal, da futura Unemate, seria por aí a saída para a gente construir algumas respostas, e mais ainda, para completar, como é que fica a questão das prefeituras, tanto de Cuiabá, Várzea Grande, nesse grande consórcio pró-desenvolvimento do Vale? Bom, primeiro, vamos pensar de maneira humana sobre tudo isso, né, Fabrício? A gente tem hoje um problema muito grande. Acho que a educação no país prepara muito pouco as pessoas para a vida e para o trabalho. Eu me formei há mais de 20 anos em engenharia, mas eu digo que eu saí da universidade com a visão romântica da profissão. Eu aprendi tecnicamente muita coisa, mas aprendi muito pouco sobre o dia a dia da engenharia, o dia a dia do mundo empresarial. Isso começa muito cedo nas escolas, né? A gente tem todo um problema aí de metodologia de ensino e de oportunidades para as pessoas. E é muito importante a gente discutir o ensino público, porque se a gente concentrar a nossa discussão só no papel lá das universidades, dos institutos federais, das escolas técnicas, a gente ignora o fato de que esse processo de preparação tem que começar muito cedo. Deixa eu dizer para vocês, a gente tem aqui no SESI Escola, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, a gente tem uma metodologia de ensino que a gente chama de STEAM, onde a gente considera aí que os alunos têm que ter acesso a, por exemplo, a ciências, a matemática, a artes, a tecnologia. E isso vai fazendo com que esse pequeno aluno, em contato com todas as áreas de conhecimento, ele vai descobrindo preferências e vocações naturais. Nem todo mundo nasceu para ser engenheiro, nem todo mundo nasceu para ser músico, né? Se me colocar para tentar aprender a região orquestra, vai ser um desastre. Eu não quero morar num prédio que você tente construir. Assim é a vida, né? As pessoas têm vocações e quando a gente encontra a vocação, tudo fica mais fácil. Quando esses alunos chegam ao nível da escola técnica ou ao nível da universidade, muitas vezes eles já foram esmagados por um sistema educacional que bitola, por um sistema educacional que já não é contemporâneo. A gente está vendo isso durante a pandemia, né? Aliás, essa pandemia tem evidenciado problemas sociais gravíssimos que nós temos. Quando a gente fala para alguém se isola e fica em casa, é muito fácil ficar em casa quando você tem poucas pessoas, numa casa grande, num apartamento confortável. Fique em casa com muita gente num espaço pequeno. Isso naturalmente não contribui para frear o vírus. A gente manda os alunos para casa, diz as escolas estão fechadas, e acha muito bonito a gente discutir que tem que ter a aula remota, a aula à distância e tal. Que condições os professores e que condições os alunos têm para fazer essa migração, virar essa chave em poucos dias, em poucos meses? É outro abismo social, percebe? Os alunos da escola pública, eles têm dificuldade, não têm uma boa internet em casa, não têm equipamento em casa. É uma realidade social muito diferente. E aí, quando a gente fala nesse tempo de pandemia, tudo isso se acentua muito mais. Mas, para não me perder aí da pergunta que você fez, é importante a gente ter estruturas de ensino conectadas primeiro às oportunidades do mundo real. Não estou dizendo que aqui as universidades têm que se curvar para o setor privado, acho que elas têm que conversar com o setor privado, elas têm que ter independência. Né? Você não faz ciência
pura, ciência pura, levando em conta só o interesse econômico. Mas também você não forma bons profissionais se você não ouvir o que o mercado está pedindo. Eu digo, falta muito essa interlocução, sabe? A gente, apesar de ter bom diálogo com o Instituto Federal, com a UFMT, a gente tem que conversar mais com a Unemat, com todas as instituições de ensino, e as instituições de ensino têm que conversar entre elas, as privadas também, para entender o que o mercado quer, para entender o que o aluno precisa, o que falta na formação dele, e aí entregar um profissional mais completo. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de ambiência, né? Então, nesse ponto, eu acho que o Parque Tecnológico ali em Várzea Grande não é um parque tecnológico de Várzea Grande, é um parque tecnológico de Mato Grosso em Várzea Grande. Pode contribuir muito porque cria um ambiente onde a gente vai ter uma série de fatores lá propícios para esse desenvolvimento. Mas se a gente achar que o desenvolvimento humano de uma sociedade ele é só esse desenvolvimento tecnológico e econômico, a gente está muito errado. Você que é da área de cultura, me diga quanta diferença a cultura está fazendo durante esses dias de isolamento e pandemia nas nossas vidas, sabe? Ler livros, ouvir música, assistir a lives, tudo isso faz parte da formação humana. Então, acho que, primeiro, a gente tem que rever toda a nossa estratégia educacional, proporcionar que as melhores capacidades, desde criança, as melhores capacidades sejam desenvolvidas, e a hora que a gente selecionar, olha, quem é de tecnologia vai por aqui, quem é de arte vai por aqui, quem é da área de humanas vai por aqui, se as pessoas encontrem num estágio mais maduro da educação, ambientes propícios para elas se formarem e se conectarem às melhores oportunidades no mercado de trabalho. Queria, além de um parque tecnológico, que a gente pudesse ter um parque de formação cultural, um parque de formação em combate à desigualdade, percebe? A gente precisa trabalhar todas essas vertentes para a sociedade avançar em conjunto. E isso é que vai fazer a diferença, gente. Se a gente olhar só para o desenvolvimento econômico, só para um aspecto, a sociedade não avança. Criar aparelhos e condições, ecossistemas importantes para desenvolver todas as capacidades humanas, Fabrício, para mim é a chave do sucesso, não só para a nossa sociedade, mas para as nossas pessoas. Eu concordo contigo, essa reflexão sobre as universidades dialogarem mais com o sistema. Eu venho da UFMT, a maioria das pessoas sabe, e durante um período ali eu tive a chance de estar à frente de uma pró-reitoria, um setor, uma secretaria, que cuidava exatamente dessa relação com o mercado, dessa relação com a sociedade, não tanto com o mercado, mas com a sociedade. Falava da extensão universitária, né? O melhor da UFMT levado para fora. E a gente percebe que, às vezes, tem uma resistência interna que precisa ser feita essa reflexão. E, às vezes, uma certa desconfiança do mercado, da sociedade, entendendo que não haverá essa comunicação com propriedade. Pois eu tive a chance de estar à frente da Secretaria de Articulação e Relações Institucionais, cuja ideia era profissionalizar essa relação aí sim com o mercado, levando pesquisa, né, levando conhecimento, trazendo investimento de fora para dentro, e percebe-se realmente uma resistência muito grande de lá e de cá. Eu acho que isso é fruto da história, isso é fruto de erros do passado, isso é fruto de uma falta de comunicação, talvez uma falta de estímulo a essa conversa, da criação desses ecossistemas que você cita, né? E acho que é muito importante isso. O Parque Tecnológico de Mato Grosso, ele é, sim, importante, mas ele precisa estar ampliando as possibilidades. Você falou da morar num prédio construído por mim, eu fiz até o 4º ano de engenharia civil, você acredita? Então aí dá. Não, eu vou pegar outro exemplo, não queira. então. Eu vou pegar outro exemplo, então. Não queira, não se arrisque. Eu fiz até o 4º ano, mas chegou em resistência dos materiais, eu falei, esse negócio não é para mim. Sempre fiz música, né? E aí, como não tinha o curso que eu queria aqui na UFMT, e lá pelos idos de 92, eu fui fazer engenharia civil, o pai tinha empresa, aquela história toda. Enfim, e assim, para complementar e para devolver a gentileza, o Gustavo, gente, ele, presidente da FIENTE, está estimulando a criação de uma orquestra dentro do SESI, né? Então, isso prova exatamente o que ele está dizendo, a tecnologia associada à condição humana, né?
e nada melhor do que a música, do que acesso à cultura, do que acesso à arte para fomentar. Certamente não é o objetivo do SESI ter uma orquestra, mas é certamente um objeto de trabalho, humanizar por meio da música e todo o trabalho que o pessoal tem feito ali. Haja Vista é uma experiência, inclusive, bacana. A Fiesp apoia, Federação de Indústria do Estado de São Paulo, apoia a orquestra baquiana do maestro João Carlos Martins. Né? Então, a indústria aponta esse caminho, né, do olhar de sensibilidade às pessoas, certamente, né, dentro de um escopo, de um projeto maior, e então já adianto os meus cumprimentos como maestro à criação do projeto da orquestra do SESI, que caiu como um bálsamo na cidade, e profissionais adequados, enfim, um desafio muito bacana. Eu queria aproveitar você e falar desses desafios ainda nessa perspectiva do distanciamento de Mato Grosso, de Cuiabá especificamente, sempre com o intuito da construção e da geração de empregos. A gente tem grandes desafios, como a infraestrutura de logística que não é adequada, alto custo de energia, a distância dos grandes centros consumidores, baixa oferta de oportunidades para a competitividade da indústria, a renda concertada no setor público, né? Mais de 60% da renda. Olhando do ponto de vista, se você fazer uma experiência, se você fosse o administrador, que pontos, distância geográfica não tem, mas como é que a gente pode, do ponto de vista do poder público de Cuiabá, se a gente tivesse essa chance, essa varinha mágica de mexer em algumas coisas, o que você mexeria num primeiro momento para poder começar um processo de desenvolvimento, além de tudo que você já falou, né, deste novo olhar, dessa criação do ecossistema que eu achei fantástico. O que você faria para começar um trabalho de sanar algumas coisas que você consegue identificar pró-emprego e aproveitando as nossas potencialidades industriais que hoje tem em Cuiabá? Bom, primeiro, é fundamental a gente perceber que a pessoa hoje ela termina os seus estudos, às vezes, no ensino médio, né? E está muito pouco preparada para avançar para uma universidade de alto nível, para fazer um ensino técnico de alto nível. E a gente gasta um grande tempo fazendo o nivelamento desses profissionais para que eles possam, depois de concluir o curso, estarem prontos para o mercado de trabalho. Tudo isso, Fabrício, precisava ser tratado lá no começo. Você aí está afiliado ao PDT, vamos falar um pouco de uma iniciativa fantástica da década de 80, né? O Darcy Ribeiro criou o CIEPS com o Brizola. No Rio de Janeiro, a gente dizia, o Brizola errou muito, mas ele acertou em algumas coisas fundamentais. E a visão do professor Darcy Ribeiro até aquela época, você tem uma escola onde o aluno chegava, principalmente, né, os alunos das camadas mais carentes da sociedade, onde ele chegava, tinha a sua carga de estudos regular, tinha atividades como esportes, culturas, outras atividades no contraturno, aula de reforço, alimentação de ótima qualidade. Tudo isso preparou muitos cidadãos lá de uma maneira mais completa. Uma pena que, como tudo no Brasil, né, que tem uma assinatura política, rapidamente é destruído por quem vem depois e quer apagar o legado. Era um legado muito positivo. A gente tenta fazer isso hoje, por exemplo, com o novo ensino médio, né? A gente tem alunos no Senai que no contraturno escolar, tanto da escola do SESI quanto de escolas públicas, os alunos vão lá para aprender robótica, para aprender um pouco de tecnologia, para aprender sobre manufatura enxuta, a área tecnológica e técnica que o Senai é capaz de proporcionar. E se a gente tivesse algo como um Senai da música, um Senai da cultura, como se nós tivéssemos aí oportunidades para preparar melhor as pessoas. Bom, esse é um passo. A gente não faz isso da noite para o dia, mas precisa começar agora para daqui a 15, 20 anos ter profissionais que precisem menos desse segundo movimento. O segundo movimento que eu digo é formar profissionais adequados para o mercado de trabalho que eles vão encontrar. Isso hoje passa por ter tecnologia e inteligência artificial em áreas tão sensíveis quanto a área da medicina, a área do direito e tantas outras áreas de humanas, biométricas, que antes a gente achava que tecnologia era coisa
de técnico, de engenheiro, de gente de exatas. Tecnologia hoje está em todas as profissões. E aí, esse elemento tecnológico implantado de maneira horizontal em todas as áreas do conhecimento, na área do direito, com inteligência artificial, com apoio aos advogados e, por exemplo, aos magistrados, para que eles encontrem os melhores caminhos e tomem as melhores decisões dentro de um processo, podem revolucionar até o tempo de resposta da justiça. Isso traz mais justiça para a sociedade. A gente vê processos aí que se arrastam por 8, 10, 20 anos e podiam ser resolvidos em menor tempo. Na medicina, durante a pandemia, a tecnologia tem ajudado muito, porque médicos sempre vão decidir, o profissional médico é que tem que prescrever, que tem que diagnosticar, mas a hora que ele tem a tecnologia do lado dele, através de exames, através de inteligência artificial, que ajuda no diagnóstico entre uma doença e outra, que às vezes tem sintomas muito sutis de diferença, ajuda muito. Então, acho que o grande ponto para a gente aqui em Cuiabá é entender que essa é uma grande tendência, de que tecnologia passe por todas as áreas do conhecimento, né? Em artes. O que seriam das artes hoje sem a tecnologia, para fazer com que os espetáculos, com que as obras chegassem no mundo inteiro, né? Então, tudo isso é fundamental. Cuiabá pode ser esse grande provedor de tecnologia para todas as áreas do conhecimento do Estado. A gente tem propostas para isso, tem como fazer isso. É difícil? Não é difícil, é trabalhoso. Mas a gente pode fazer isso. E aí pegar carona, não é só no agronegócio não, tá? A gente fala muito do agro aqui, mas a gente pode falar de novas tendências industriais, como moradia sustentável, a gente pode falar de geração de energia limpa, como a energia fotovoltaica, a gente pode falar do processamento de resíduos. Tem um problema gigantesco aqui em Cuiabá, que poucas pessoas conhecem, que é o antigo aterro sanitário, né? Que agora a gente tenta remodelar. No Japão, a gente tem tecnologia onde entra lixo e sai energia, gás natural e diversos outros produtos consumíveis das usinas de tratamento de resíduos. Tudo isso são oportunidades. O que precisa? De bons gestores públicos. Não é para o gestor público montar uma usina de processamento dessa, não. É para ele estabelecer marcos regulatórios e estratégias para que o setor privado venha, faça os investimentos e a sociedade inteira se aproveite disso. Então, respondendo à tua pergunta, a gente precisa de bons gestores públicos, com cabeça de inovação, que entendam como é que é o mundo daqui a 10, 15, 20 anos e prepare a nossa Cuiabá, a nossa sociedade, para que, quando esse futuro chegar, encontre pessoas preparadas e um ambiente propício para que esse potencial econômico se desenvolva. Parece muito difícil o que eu disse, mas não é não, dá para fazer. Muita gente já fez no mundo e fez em lugares muito mais difíceis e muito mais complicados do que Cuiabá. Importante te ouvir, porque tua fala ela é muito calcada em cima da formação, né? E isso para a gente é muito caro. Eu venho da Universidade Federal, tenho toda a minha história ligada a isso e eu me sinto bastante completado pela tua ideia, pela gênese, né? De um novo momento, de um novo desafio, que é perceber potencialidades e, ao mesmo tempo, construir saídas, né? Garantir àqueles que virão, né, investir em Cuiabá, no Vale do Rio Cuiabá, até porque Cuiabá tem que ser, no meu entendimento, uma geradora de energia num raio pelo menos de 100, 150 quilômetros, né, de todo o Vale do Rio, né, do arquétipo metropolitano, que a gente pode entender assim, garantias jurídicas disso, né? Eu acho que aí cabe um pouco a prefeitura garantir que os investimentos que sejam feitos aqui tenham uma tranquilidade de não mudar a regra do jogo durante o jogo acontecendo, né? E aí a gente chega num espaço, Gustavo, que é, por exemplo, o Distrito Industrial de Cuiabá, né? Que também não é Distrito Industrial de Cuiabá, é de Mato Grosso, né? Porque ele tem a gestão do governo do estado e estudando um pouco isso, levantando alguns dados, a gente viu que há já houve algumas iniciativas da municipalização, mas que isso trava, isso não acontece, né?
Como é que você vê o distrito industrial como polo, talvez possível, se a gente conseguir municipalizar e repensar aquele modelo? Lógico, aquele modelo da década de 70, é o que você falou ali atrás, a gente precisa repensar isso com essas novas concepções da indústria, com essa nova concepção de a gente misturar cultura e tecnologia, né? Formar um menino para que ele possa criar um sistema digital, para que a colheitadeira seja cada vez mais efetiva, mas que ao mesmo tempo dele ele possa estudar filosofia, né? E saber para que lado de onde veio a formação dele, para onde ele pode caminhar, seria o espaço do distrito. Não estou dizendo nem geograficamente, mas a gente tem que aproveitar aquilo ali, quase 700 hectares, né? Quase, né? É um tamanho de um terreno, um investimento feito ali, às vezes um pouco sem normativa, e a gente não fica sabendo de notícias. Você acha que a gente pode aproveitar aquilo que está ali, sobre uma nova modalidade, conversar com o governo do Estado e transformar aquilo num grande polo de desenvolvimento de gente, associando tecnologia e humanidades? Bom, vamos lá. O que eu vou dizer aqui pode parecer que é contra a indústria, mas não é não, tá, gente? O distrito industrial, não de Cuiabá, todos os distritos industriais contemporâneos do nosso distrito aqui, eles partiam de uma concepção americana da década de 1960 e 70. A indústria poluía, a indústria era indesejada no ambiente urbano, e aí, em regra geral, se colocava a indústria primeiro rio abaixo, que era para ela não poluir a água que as pessoas iam consumir na cidade. Segundo, num sentido de vento, onde a chaminé, o símbolo da indústria durante muito tempo foi uma chaminé soltando fumaça. Aquela fumaça, o vento tinha que levar aquela fumaça para fora da cidade, não para dentro da cidade. E aí, como a indústria movimentava muita carga e muita gente, se afastava a indústria da cidade, porque essa movimentação logística podia gerar muito problema, muita perturbação para o cidadão. Então, o Distrito Industrial de Cuiabá foi criado dentro dessa ótica e não tinha nada de errado. À época era o que se podia fazer. De lá para cá, a chaminé não solta mais fumaça, não é movimentação de grandes volumes, que significa agregação de valor, e a gente tem uma indústria completamente remodelada, uma indústria que também tem que avançar prestando serviços, uma indústria que recicla, que é preocupada com o ciclo de vida do seu produto, como a gente diz, né? Hoje, um fabricante de pneus no Brasil, ele precisa não só fabricar os pneus e botar no mercado, como tem que recolher de volta as carcaças usadas. Se ele não fizer isso, ele é penalizado. Assim também é com fabricante de baterias e tantos outros itens. É a logística reversa, como a gente fala. Então, o que a gente precisa ali, primeiro, a discussão de municipalizar, ela pode ser interessante, se houver uma nova proposta, sabe? E o que é essa nova proposta? Primeiro, vocação. Eu penso que a gente tem que fazer um grande mapeamento de quais são as vocações econômicas aqui de toda a região, definir os focos para aquele distrito, com a política agressiva de atração de investimentos. Perceba, eu não estou falando de incentivo fiscal, não. Estou falando de atração de investimentos. É entender, da hora que a gente disser que ali tem potencial para que a gente possa trazer, por exemplo, uma fábrica de painéis fotovoltaicos para fazer usinas de geração de energia solar, né? Como a gente fala. Quem no mundo está fazendo isso? Aonde está instalado? Que condições tem? E como é que a gente pode oferecer essas condições para que essas indústrias possam vir para cá? É disso que eu estou falando. Se esses caras precisam de energia barata, a gente botar energia barata. Se de mão de obra qualificada, a gente ajudar a formar essa mão de obra. Precisa de logística boa, a gente trazer uma logística eficiente para atingir o distrito. Toda essa conjuntura está escrito em documentos que são hoje de padrão mundial, né? A Fiente tem um desses documentos, recomendados inclusive pelo Ministério da Economia, que são arranjos industriais eficientes pelo mundo. A gente tem que olhar mais de 16 fatores diferentes. Se tem água disponível, qual é a condição de energia, qual é a condição de mão de obra, se tem real condição das indústrias se instalarem, se tem burocracia, se o setor público ajuda ou não. Tudo isso para poder fazer do distrito um grande polo de atração de investimento. E aí nós estamos virando o jogo. Na hora que a gente fala disso, descobre uma vocação econômica e vai atrás, isso acontece. Deixa eu dar um exemplo importante. Belo Horizonte. Belo Horizonte, alguns anos atrás,
decidiu que ia ser um grande polo formador de tecnologia e de empresas da área de tecnologia. Estabeleceu políticas públicas para isso. Tem prédios no centro de Belo Horizonte que foram revitalizados para abrigar startups e empresas de tecnologia. E hoje a gente vai lá ver nascendo empresas, às vezes com 2, 3 profissionais, empresas que já valem milhões e que estão fornecendo soluções que agregam muito valor a grandes indústrias do Brasil. Eu fui conhecer um desses prédios há uns 2 anos, ele tem um apelido de Rainha da Sucata, porque ele foi feito na época daquela novela da Rainha da Sucata, né? E ele tem um aspecto meio metálico, anos 70, mas lá dentro, fervilha de jovens, de gente com visão de tecnologia, visão de agregar valor à indústria. Por que não fazer do distrito de Cuiabá um grande polo de soluções industriais e tecnológicas para o estado inteiro? A infraestrutura já está lá, a gente tem energia disponível, a gente tem toda uma condição importante lá, é pensar como fazer e fazer. Para isso que a gente precisa de bons gestores, Fabrício, para pensar essas coisas todas. Você falou da minha carreira no governo, eu tinha mais tempo para pensar nessas soluções quando eu era lá secretário de Assuntos Estratégicos, eu tinha mais liberdade e tempo para cuidar dessas coisas. Depois eu fui, dizem uns que eu fui subindo na carreira, eu não tenho certeza disso não, tá? Eu virei secretário de Planejamento, virei secretário de Fazenda, eu não tinha tempo para mais absolutamente nada, ficava pensando em números e na crise fiscal o tempo inteiro. A gente precisa de gente assim, pensando isso. E se você não tiver cuidado, o setor público te engole, a rotina do dia a dia vai te consumindo, você vai ficando atrás de uma montanha de papel, cuidando de orçamento, de tudo isso, e acaba o ano, acaba o mandato, você não entregou muita coisa. Então, a gente não pode perder isso de vista. Estratégias, propostas, e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Solução para o distrito industrial tem muitas. É escolher alguns caminhos e implementar. Bom te ouvir falar nisso. Eu tenho uma paixão em Cuiabá, várias, né? Mas eu tenho uma que eu acho que é tão importante e, e eu vou me atrever a falar contigo, porque às vezes, não, o Gustavo ligado às indústrias, muita gente ainda tem essa concepção da indústria da década de 70, né? E aí te ouvindo falar, percebe a tua sensibilidade com a educação, com esse novo, né? Esse novo momento da indústria, esse novo entender, no caso da nossa cidade, as nossas potencialidades e permitir que a educação transforme isso, num prazo de 20 anos, né? Isso não é para o mandato que vem. Então, essa preocupação a gente tem que ter, talvez não tanto com a próxima eleição, mas com o futuro da próxima geração. E eu concordo contigo, acho que a gente precisa retrabalhar esse conceito, né? E a educação vai fazer parte disso, seja no distrito, seja onde for, né, nesse novo modelo. Mas eu queria localizar um outro espaço, até fugindo um pouco do que eu havia pensado, mas te ouvindo falar me veio à cabeça. O Centro Histórico de Cuiabá. Eu acho aquilo um desperdício, né, humano, de geração de emprego, de renda, de criação de startups, né? Eu fico imaginando aquele centro histórico fervilhando de madrugada, com gente trabalhando, com jovens, com, com escolas durante o dia, fomentando um pensar do centro da cidade, né? Aproveitando as potencialidades, sim, históricas de uma cidade tricentenária, e dialogando muito com a questão da economia e da indústria criativa, né? Isso que você faz criando orquestra, você está dando um salto da indústria criativa, fomentando a economia criativa, gerando uma nova tecnologia humana, que certamente na indústria convencional vai fazer algum tipo de reflexão e causar algum tipo de reflexo. Curiosidade, como é que você vê o centro histórico? Como é que você enxerga aquilo? Você foi secretário de assuntos estratégicos, passou pela tua cabeça como é que a gente poderia vincular aquilo com geração de emprego, com dialogar com a economia criativa? Cuiabá tem uma economia criativa muito forte que precisa ser encaminhada com uma política de fomento muito clara, né? Com regras claras para isso, né? Trabalhando com a questão de lucro, inclusive, né? Cultura e lucro, eu não tenho problema nenhum de falar nisso, né? Às vezes as pessoas acham que isso é um dogma. Como é que você vê a indústria criativa em Cuiabá, principalmente com foco no centro histórico? Bom, primeiro, deixa eu dizer, quando a gente estava
no governo, ainda na Secretaria de Assuntos Estratégicos. A gente apoiou, à época, a Secretaria de Cultura do Estado, fazer um projeto muito bacana, que era a revitalização de um hotel no centro de Cuiabá, para que ele se transformasse justamente num polo de geração de tecnologia, de ideias, uma revitalização importante, uma revocação do centro de Cuiabá. Antenado com isso, né, a gente tem o maior investimento hoje do Senai em Mato Grosso, está para ser inaugurado ali na Getúlio Vargas, um pouco depois dali da onde era a sede do Ministério da Fazenda, depois do prédio do INSS. O Instituto Senai de Tecnologia é a unidade mais moderna do Senai no estado de Mato Grosso, uma das mais modernas do Brasil, vai ser inaugurado ainda esse ano, para prestar serviço de tecnologia para todas as indústrias. Eu queria poder, quando os nossos clientes e alunos estiverem saindo dali, que eles pudessem esbarrar em manifestações culturais, pudessem encontrar um centro da cidade vibrante, como você disse, né? Com uma vida noturna organizada, civilizada, mas culturalmente rica. A gente tem ali o Cine Teatro, né? Que pode ter uma programação muito mais relevante, se tiver apoio econômico para que possa ser feito. Claro, depois da pandemia, agora a gente está aglomerando muito pouca gente, isso não é seguro agora, mas pensar nesse futuro. A gente tem as praças ali no centro, que são muito importantes. Eu acho que a política de investimentos para o centro, ela precisa ser trabalhada em conjunto com a iniciativa privada, mas com a indução do poder público, percebe? Se a gente conseguir, Estado e Prefeitura, criarem políticas para induzir, a gente tem ali prédios muito bons, que podem ser revocacionados, a gente tem espaços públicos muito bons, muito adequados, que podem ser usados para isso, e trazer uma nova vida. Toda cidade, se você for olhar o centro do Rio de Janeiro, aquela parte nova ali do Porto Maravilha, se você for olhar Barcelona, tantas outras cidades no mundo que tiveram sucesso em revitalizar, rejuvenescer os seus centros históricos, passaram por isso, por um processo de achar novas vocações e fazer isso. Até uma pergunta aí para ficar no ar, não sei como é que continuou esse projeto que a gente ajudou a conceber lá atrás, em poder público, tudo demora muito, mas a gente tinha recurso do BNDES para fazer essa revitalização do hotel no centro e trazer novas oportunidades, né? Isso é muito importante. O centro da cidade está econômica e socialmente deprimido. Revalorizar esse espaço é fundamental. Eu tenho gente que vai ficar muito feliz com isso, Fabrício, porque tem um apego histórico e os jovens vão poder olhar muito para frente de Cuiabá, entendendo que ali tem um centro importante. A gente gosta muito do centro de Cuiabá, a gente tem um carinho muito especial por isso. O investimento que a gente está fazendo ali do Instituto Senai de Tecnologia é muito importante, é um investimento muito alto. A gente vai falar dele na inauguração aí nesse segundo semestre. E eu quero trazer mais gente com a gente. Ver alguns daqueles prédios, principalmente os prédios públicos, revitalizados e revocacionados, para que a gente possa ter um centro histórico bem contemporâneo. Eu concordo contigo, e essa escola, né, que será feita no Grande Hotel, né, na antiga Secretaria de Cultura, ali, antigo BEMAT, né, até o secretário Allan Kardec entrou aqui, escreveu, ele já deu a ordem de serviço, né, e para começar as obras, né, então esse trabalho... Que boa notícia! Bom, já, né? Valeu a live essa boa notícia. Olha, eu tenho uma agonia dos projetos bacanas que a gente tinha lá no governo, e aí essa burocracia, esse negócio não anda. Pô, eu fico muito feliz quando eu ouço um negócio desse. Abraço, Allan Kardec, obrigado pela ótima notícia aí que você deu pra gente. Já valeu estar aqui na live, ó. Que bom, que bom. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Inteligência e sensibilidade, inclusive de gestão para gestão, independente se você concorda ou não concorda, mas os bons projetos têm que ser. Eu acho que essa revitalização do Grande Hotel, ela é fundamental para dois aspectos. Para, quem sabe, o início de um grande programa, né, do Grande Hotel para baixo, ali até a prainha, né, para revitalizar, para reorganizar, cuidar daquelas pessoas que estão ali, infelizmente, jogadas, os drogaditos, né, que ajudar essas pessoas a levantar, se aprumar e caminhar.
né? Induzir para escolas, induzir para tratamento, né? Porque também você precisa tomar conta das pessoas primeiro para depois pensar, né? Na reorganização espacial. Então, além das obras, né? Do Museu Histórico, do Palácio da Instrução, todo esse complexo histórico do centro da cidade, eu acho fundamental e esse olhar de sensibilidade da indústria, eu acho também que é muito necessário para que a gente possa transformar esse núcleo, né, gerador de emprego, gerador de renda, gerador de transformação social, né, criar escolas, ali, aproveitar a potencialidade, né, enfim, uma série de coisas que a gente tem em mente e te ouvindo falar nos dá esperança de contar com a indústria, né, contar com a sensibilidade de quem gera emprego, de quem fomenta o trabalho, né? Voltando a dizer, serão momentos de profundo impacto econômico nos próximos anos, né, por conta dessa pandemia, que ainda não está nem perto de acabar no nosso estado, no nosso país, né? Muito pelo contrário, estamos no ápice da loucura. Então, há que se ter esse entendimento que, por meio da educação, por meio da coletividade, de repensar, vou utilizar com a sua permissão, essa palavra, criar novos ecossistemas do pensamento, né? Associando tecnologia com a condição humana, eu acho que a gente tende a dar algumas respostas não imediatas, não com falsas promessas, mas talvez mudar a chave, mudar o vetor, né? Talvez ainda com uma velocidade menor, mas mudar o vetor do desenvolvimento, né? E aproveitar as potencialidades de Cuiabá. Gustavo, nós estamos chegando já na hora já final e eu queria muito te agradecer. Tem milhões de perguntas, milhões de ideias. Eu acho que a gente só começa a conversar, mas te agradecer profundamente pela tua gentileza, pela tua atenção, pelo teu tempo, né? Você deixou a Luísa pequenina aí para ajudar a gente a pensar e te agradecer muito e abrir para você considerar o que você acha importante e inspirar as pessoas, você ajuda a inspirar, e isso é muito importante, acho que a gente está precisando de inspiração, tanto de homens públicos quanto de homens que trabalham do privado, é hora da gente pensar maior, pensar generosamente, então, passo para você as suas considerações. Bom, primeiro, acho que a gente tem que fazer algumas reflexões nessa campanha, tudo dando certo, você vai ser candidato, e eu queria pedir a você que fizesse essas reflexões durante essa campanha. Por que a gente tem um desenvolvimento econômico tão importante no nosso Estado e tem um desenvolvimento social que ainda patina, que falha em resgatar as pessoas que estão lá na cauda do desenvolvimento econômico? Essa pandemia está evidenciando a gente ainda mais desse problema. Segunda reflexão, Fabrício, que eu gostaria que fosse discutida, as pessoas querem discutir besteira durante a campanha, tem coisas importantes para a gente dizer. Qual é o futuro de Cuiabá? Qual é o futuro da nossa capital dentro de um estado que cada vez mais vai bater recordes aí no agronegócio, com sorte na agroindustrialização? O que Cuiabá pode fazer para ser complementar a essa economia? E qual é o dever de casa que Cuiabá tem que fazer, junto com os outros municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá, para encontrar esse futuro, né, para estar pronto para esse futuro? E, principalmente, a reflexão sobre a educação. Eu insisto nisso, acho que a educação é transformadora, a educação é a chave para que a gente possa dar melhores oportunidades para muita gente na sociedade. Ela traz mais igualdade, traz mais esclarecimento, traz mais oportunidade para todo mundo. E como é que a gente pode ajudar a que a educação pública brasileira, principalmente, possa voltar a viver os seus melhores dias. Meu pai conta para mim que quando ele era mais novo, e ele passou toda a infância dele aqui em Cuiabá, minha avó era cuiabana, ele dizia que a escola pública era a escola de excelência. E aí a escola particular ela era complementar. Algumas pessoas iam para a escola particular, mas a primeira escolha era a escola pública. O que a gente pode fazer para devolver à escola pública esses seus melhores dias, sabe? Isso é muito importante. Nada contra o ensino privado, nada contra a iniciativa privada, mas acho que tem um papel importante do gestor público para fazer o básico. O básico é saúde, educação, segurança e cuidar das pessoas. Acho que esse é o papel do setor público, é para isso que ele existe, e a gente tem que revocacioná-lo mais para isso.
A indústria vai estar aqui, a indústria vai estar à disposição, a indústria tem ajudado muito durante essa pandemia, pode ajudar muito também fora dela, e eu sou um soldado do desenvolvimento do Estado, né, da nossa sociedade. Quero continuar contribuindo durante muito tempo, da posição que eu puder aqui no setor privado, e agradecendo muito que boas pessoas como você coloquem seus nomes à disposição do setor público. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sempre que chamados, estamos prontos aqui para contribuir. E sucesso, Fabrício, nessa caminhada tua, que você provoque o bom debate, você saia desse processo eleitoral muito maior do que você está entrando nele, e ganhar ou não é consequência, mas eu tenho certeza de que vai ser uma boa exposição para você, vai ser um bom debate. Um abraço, sucesso a todos aí, e um abraço a todos que estão ouvindo a gente. Obrigado, meu amigo, de coração, agradeço bastante. O Ideias para o Cuiabá tem exatamente essa motivação: inspirar, levantar dados com clareza, sem agressão, com muita ternura, mas ao mesmo tempo com firmeza, para, uma vez entendidas as novas ideias, a gente seguir o caminho. Queria agradecer a Daniela Romil, minha amiga, que te assessora lá, que fez toda a ponte conosco, passando dados, e te cumprimentar mais uma vez pela criação da Orquestra do SESI. Acho que isso é um sinal para o Brasil de quanto Mato Grosso está à frente, está ligado nas coisas da alma humana. Uma orquestra faz, sim, diferença na vida das pessoas, fará na indústria, fará em Cuiabá, e tem a da Orquestra Sinfônica da UFMT, da qual eu sou diretor artístico, total apoio para que a gente possa caminhar juntos e, quiçá, quando acabar a pandemia, comemorar isso tudo fazendo um concerto juntos. Fica aqui o meu convite para que, tão logo isso acabe, a gente se reúna e faça um grande concerto em Cuiabá. Topa? Já está aceito. Quando essa pandemia acabar, nós vamos fazer uma grande celebração a tudo que Cuiabá proporcionou a todos nós. As orquestras vão se encontrar e a gente vai estar lá. Obrigado, Fabrício. Um abraço. Obrigado, Gustavo. Gente, muito obrigado. Ideias para o Cuiabá volta na próxima sexta-feira, discutindo assuntos importantes. E fiquem bem, se cuidem dos seus, e a gente se encontra por aí. Grande abraço.